Olá, professora. Eu vou apresentar o meu artigo, né, do trabalho final da disciplina de Introdução à Análise de Imagens Biométricas 3D. Eh, eu mudei de tema porque eu não estava conseguindo fazer os recortes, não estava conseguindo separar a parte do tecido para fazer a questão de quanto que o cérebro foi afetado com Alzheimer ou algo do tipo. Então, eu mudei porque achei que seria melhor, no meu caso, ser mais fácil para fazer a separação do osso, da região cefálica. Então, o tema do meu trabalho, do meu artigo, é a avaliação estrutural da região cefálica a partir de imagens de tomografia computadorizada. Meu nome é Jorge Allan Kardec Monteiro de Jesus, aqui está o meu instituto, de onde eu faço o meu curso, que é Sistema de Informação. Aqui está o resumo, né? Então, nesse artigo, eu apresento um estudo aplicado de processamento e análise de imagens médicas em 3D com foco na quantificação de estruturas anatômicas por meio de tomografia computadorizadas, na região da cabeça. Eu utilizei o software 3D Slice e o Imagem D, né, que eu fiz, e foram realizadas etapas de recorte, né, volumétrico, que a gente viu em sala de aula, que era como fazer o cropper, né, a questão do janelamento, a segmentação e a renderização tridimensional, né, que é a renderização em 3D. Utilizei a escala Hounsfield, né, para diferenciar a questão dos tecidos de base da densidade, permitindo destacar as estruturas dos ossos, né, do líquido, do ar e dos tecidos moles. Os ajustes contrários foram fundamentais para a visualização e a extração de informações relevantes. A experiência demonstrou um potencial dessas ferramentas de apoio de diagnóstico médico e na formação acadêmica, né? Então, aqui na parte da introdução, eu introduzi a questão do assunto relacionado ao avanço significativo no diagnóstico médico, né? Que foi impulsionado na parte tanto do avanço de hardware, né? De equipamentos que eles deveriam ser mais precisos, mais potentes, mais rápidos, né? Para fazer a questão da visualização, assim também como o avanço, né, dos softwares, né? Então, que teve um grande destaque, né, na questão de análise gráfica. Então, esse progresso ele vem proporcionando, né, um diagnóstico mais precisos, né, seguros, reduzindo a necessidade de procedimentos invasivos, como cirurgia, e minimizando os efeitos colaterais, né, nos pacientes, por ser menos invasivo. Nesse estudo, né, nesse trabalho, como eu havia falado, usei o software 3D Slice e o Fiji, né? O 3D Slice usei para fazer o crop, né? Do volume original, né, do CT na região da cabeça, né? E permitindo também uma região a nossa região anatômica de interesse. As outras etapas, né, do processo, eu realizei o outro software, o Fiji, né, para questão dos recursos de filtragem, de segmentação e da extração. A parte de como que a gente foi, que eu tirei para pegar as imagens, né, os slices, foi da questão desse link aqui, né, o dataset. E aqui também o artigo ele está organizado, né, de forma que eu apresento a contextualização teórica, né, do tema abordado e a utilização do 3D Slice e do Fiji. Então, vamos chegar aqui na parte com 3D Slice, né? O volume original utilizado no estudo corresponde à imagem de tomografia computadorizada, né, da região da cabeça, o qual incluía, além do crânio, também mais parte da região cervical. O objetivo foi isolar, né, a parte de interesse que ia ser realizado, né, o corte. O processo seguiu
inicialmente com o volume carregado, né, no DICOM, que eu havia falado do dataset, né, depois foi ativada o Cropper, né, para a gente fazer as regiões de interesse, que a gente tem também lá nessa ferramenta, a questão do ROI, né, para criar, né, nos 3 eixos, que é o axial, o coronal e o sagital, conforme aqui na figura 1. Depois disso, foi gerado, né, e exportado, né, depois que foi feito e realizado o CROC, foi exportado no formato de ICOM para ser utilizado no ImagenD, né, para fazer as seguintes etapas, né, de janelamento e de segmentação. Com isso, foi recortado o processo de imagens médicas, né, no FID, tá aqui a importação do volume, né, foi carregado o volume, né, utilizado com a ferramenta de visualização ortogonal, né, o objetivo foi ajustar para permitir a análise dos 3 planos anatômicos, né, uma visualização simultânea, né, para possibilitar uma melhor compreensão espacial do que vai ser segmentado, né, como a gente pode observar aqui na figura 3, né, que é o plano sagital, o plano axial e também o coronal, que é a visão ortogonal, como demonstra aqui na figura 3. Foi utilizada também a funcionalidade Show Info, né, que eu coloquei no caminho para ser encontrado, para detalhar as informações do volume que foi importado, né. Os principais parâmetros extraídos foram organizados na tabela 1, que eu mostrei aqui, que tem o nome do embora não tenha o nome do fabricante, de fato, né, dos metadados, foram outros dados importantes para serem acessados, como a largura de imagem, que corresponde a 150 milímetros, a altura de 186 milímetros e a profundidade de 164. Né? A resolução espacial registrada foi de 1 pixel por milímetro, né, equivalente a 1 vox por milímetro cúbico. A imagem apresenta profundidade de cor de 16 bits, né, por pixel, utilizando a escala cinza. Essas informações elas foram fundamentais na questão da calibração para medidas extraídas no longo do processamento. Então, eu coloquei aqui a tabela, né, com os dados do volume cortado, né. Os valores iniciais do janelamento de imagem apresentavam a janela de 326, né, e janela leva, né, e o Windows With de 2701, né, conforme ilustrado na figura 4, que está bem aqui. Né, tá aqui um leve Windows. Também ainda na figura 4, né, foi apresentado também o histograma, que revela uma concentração dos tons de cinza, né, indicando a distribuição de intensidade pouco homogênea ao longo da imagem. Né? E, por fim, ainda na figura 4, a visualização 3D dos dados, né? Que fornece a visualização 3D de modo geral que foi segmentado, né, da parte de interesse. Que mais? A realização da duplicação de pilha de linhas no objetivo de apresentar uma versão original para fins de comparação e segurança, né? Então, foi utilizado a escala Hochschild, né, como parâmetro para a interpretação da imagem computadorizada, né? Então, a escala ela desempenha um papel importante, né, no diagnóstico de imagem, porque ela permite para que a gente consiga compreender a questão das densidades do tecido, né? Então, isso contribui para a emissão de laudos, né? E a escala também ela representa níveis de atenuação, né, na questão das variações do gestor de cinza, né? Então, aqui na tabela 2 está a questão da escala, né, a questão da estrutura e da densidade. E depois seguimos, as próximas etapas foi seguir com
o processo de janelamento, né? Que era para mapear os níveis de cor cinza, né? Que a gente foi ajustando com a localização de largura, os tons disponíveis na questão da imagem. Então, aqui, de acordo com o que a gente pode analisar ainda nessa figura 5, o janelamento aplicado no foco dos tecidos ósseos, né? Foi utilizado 130 a 2000 HU, né? E para essa configuração do Windows Live foi usado 700, né? E do Windows New foi utilizado 300, né? Permitindo uma visualização adequada de maior densidade, né? Que no caso seria janelamento para os ossos. Depois, né, na figura 6, né, que foi a questão do janelamento para o líquido, né, foi utilizado como na tabela corresponde do HU, né, unidade Hounsfield de valor 0, né, com o intuito de isolar a faixa de densidade, né. Então, o Windows Live foi ajustado para 0, né, e o Windows WIF foi mantido em 0 também, de modo para permitir para não permitir as variações das escalas de cinza da concentração. Então tá aqui o janelamento para o líquido. Depois foi a questão do janelamento para o ar, né? Então foi aplicado um janelamento específico, que o Windows Live foi de menos 700 e o Windows WIF 500, né? Então essa configuração ela permitiu que a gente podia evidenciar, ficar mais fácil visualização as questões de estruturas de maior densidade, né? Como o crânio, né? Que se destaca aqui em branco. Então ele foi importante para a questão de diferenciar, né, entre as cavidades aéreas e os tecidos ósseos, né, da tomografia. E, por fim, a questão também do janelamento para os tecidos moles, né? Então, para o janelamento dos tecidos moles, né, foi usado o Windows Level, né, de 30 e o Windows aqui de 300. Né? Essa configuração ela permitiu que a gente possa ver com clareza uma densidade ali intermediária, né, para possibilitar a observação detalhada, né, dos tecidos moles, né, como está aqui nas questões das imagens. O contraste gerado por esse ajuste ele favorece diferentes compartimentos anatômicos, né, especialmente a questão dos músculos, órgãos ou tecidos. Dessa forma, né, definiu-se o janelamento adotado para o desenvolvimento do trabalho, que foi voltado na visualização da estrutura óssea, né, conforme ilustrado também aqui na figura 9. Né. Então, o histograma resultante após essas aplicações de janelamento apresentou uma distribuição concisa, concentrando predominantemente nas extremidades, né, da escala, os tons mais escuros e também os tons claros. Essa configuração evidenciou, né, com clareza a questão do contraste marcado entre o ar e os tecidos ósseos, favorecendo assim a segmentação para análise da região com maior intensidade. Então está aqui o histograma com o janelamento ósseo, né? E no final de todo esse processo a gente obteve a visualização em 3D, né, da região acessada pelo 3D, né, no FIOS, e observa também da esquerda para a direita os planos, né, em 3D, o coronal, o sagital e o axial, né, adaptados de uma forma volumétrica, como está ilustrado aqui. Essa visualização 3D ela forneceu uma perspectiva espacial da anatomia segmentada, né, facilitando também na íntegra as questões das estruturas. E como reflexões finais, né, o desenvolvimento deste artigo ele proporcionou um valioso aprofundamento na questão das análises de imagens médicas, né, em 3 dimensões, contribuindo significativamente
para a compreensão prática e teórica dos processos envolvidos, né? Ao longo do trabalho foi possível explorar desde a busca da seleção das bases de dados, né, no formato de COM, até a realização das etapas fundamentais, como do cropped, né, da região de interesse, a aplicação do janelamento, né, para melhorar a questão do contraste e, por fim, a segmentação das estruturas anatômicas específicas, né? Durante a execução, observou também que o 3D Slice, mesmo ele sendo um pouco mais robusto, né, e completo, em termos de recursos, ele exige uma curva de aprendizado, né, um tempo de aprendizado maior. Então, o que pode representar, né, um desafio ali inicial. Por outro lado, né, a questão do Imagem 3D, ele é uma ferramenta acessível e bem intuitiva, né, para a questão de contexto didático, né, principalmente na questão dos trabalhos que a gente vem apresentando ao longo da disciplina. A experiência adquirida reforça apenas o domínio técnico das ferramentas, mas também a importância de olhar crítico e estruturado sobre os dados médicos, evidenciando um papel fundamental e que é o processamento da questão das imagens, né, desempenha na questão do apoio do diagnóstico e questão de resultados de estudos clínicos também, né? Então é isso, professora. Eu mudei de tema, né, em cima da hora, mas tentei apresentar aqui de uma forma eloquente e vou estar enviando para a senhora também por e-mail o artigo e o link da apresentação.